Quanto que dá para ganhar com aluguel de temporada? Aposto que essa é uma pergunta muito comum na cabeça das pessoas. E a resposta é aquela velha conhecida que ninguém gosta. Depende. Depende do imóvel, depende da região, dos diferenciais, do anfitrião e por aí vai. E olha só, depois de anos atuando nesse mercado e com um contato com administradores, grandes players, eu cheguei numa grande conclusão. Que conclusão é essa? Que o faturamento, que é o melhor resultado que a gente pode ter para medir o desempenho de um anfitrião com imóvel por temporada, tem uma forte relação, uma conexão direta com o valor de mercado do imóvel. E na aula de hoje eu vou revelar como eu consegui faturar R$88 mil em um imóvel com valor de mercado de 400 mil no intervalo, no período de 12 meses. É isso mesmo que você ouviu. Se você quer descobrir como eu consegui faturar nada mais nada menos do que 20% do valor de um imóvel em um ano, essa aula é para você. Então, solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo você a mais uma aula do Casa Sua Casa. Meu nome é Henrique e eu sou fundador do Casa Sua Casa, que é o quê? O Casa Sua Casa administra imóveis por temporada e também tem uma metodologia que ajuda anfitriões, anfitriãs, administradores de acomodações e gestores de meio de hospedagem a aumentar o faturamento em pelo menos 30% de suas hospedagens ou acomodações. Pode ser imóvel por temporada, pode ser pousada, qualquer que seja o meio de hospedagem. E na aula de hoje eu vou trazer um tema, uma pergunta, uma dúvida muito comum, que na verdade ao longo da aula eu vou respondendo, que é o quê? Quanto que dá para faturar? E eu vou além, o que é um bom resultado? Como saber e como você tem condição de medir se algum anfitrião ou se você está tendo um bom resultado administrando a comparação que você está administrando, tá bom? E deixa eu começar do jeito que eu gosto, que é o quê? Apresentando o quadro, 20% de faturamento em 12 meses com aluguel de temporada. Olha, eu não comecei esse ano, não comecei há pouco tempo, comecei lá em 2016, e quando eu comecei, eu tinha dúvidas, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Dá para melhorar? O que é bom, o que não é bom? E com o passar do tempo, após conversar com muitos players grandes, administradores de imóveis por temporada, como por exemplo o Omar do Rio, tem mais de 100 acomodações aqui no Rio, a empresa Cizone lá de Florianópolis, tem mais de 300 ou 400, o Samuel da Carpe Diem, que tem mais de 300 ou 400 também lá, a maior no Nordeste, eu comecei a entender, eu comecei a pegar alguns valores, os números, e observar alguns padrões. E aí eu vou trazer de bandeja, por quê? Essa acomodação que eu estou trazendo para vocês é uma acomodação que eu comecei lá em 2016 e hoje a gente está com esses resultados que eu considero muito consistentes, tá? Mas antes de entrar nos números, nos dados, eu quero ir com calma que a gente vai construindo o raciocínio junto, tá bom? E olha só, aluguel de temporada dá dinheiro? Se dá dinheiro, quanto dá para ganhar? Vamos entender isso de uma vez por todas? Porque eu acho interessante a gente ter essa resposta. O que é um bom trabalho? Será que você está indo bem? Será que dá para melhorar? Será que o imóvel tem potencial? Já chegou no seu... Já está explorando todo o potencial ou ainda tem caminho a percorrer, tá? É um mercado muito novo, o aluguel de temporada é um mercado muito amador. Então tem muita coisa que a gente pode e deve aproveitar, tá? E hoje eu quero trazer para vocês aqui quais fatores impactam ou estão relacionados com o resultado e também quais foram as principais variáveis, as principais coisas que eu fiz, que eu apliquei, que eu executei, que me permitiram hoje trazer esses lindos números para vocês. Olha que loucura! Se você parar para pensar, 20% do imóvel, 20% do faturamento, isso de uma forma bem grosseira, bem bruta, vamos dizer assim, está dizendo que a cada 5 anos, se eu manter isso, em 5 anos eu vou faturar um novo imóvel. Óbvio que faturamento não é lucro, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia. Se eu mantiver esse resultado, se eu não aumentar, se eu não diminuir, em 5 anos eu vou conseguir faturar o mesmo valor de mercado do imóvel, né? Então, na minha opinião, isso é um resultado consistente. Eu quero trazer para você o que permitiu acelerar e o que permitiu chegar nesses resultados. Porque quando eu comecei, lá em 2016, com esse mesmo imóvel, eu não sabia nem de metade das coisas que hoje eu sei. E quando eu pego uma nova acomodação para administrar, a gente já consegue acelerar essa trajetória, impulsionar essa caminhada, ter resultados maiores, mais relevantes, melhores, em um menor intervalo de tempo. Porque, como diz o ditado, a diferença do gênio para o sábio é que o sábio aprende com próprios erros e o gênio aprende com os erros dos outros. É ou não é? E aproveitando aqui, se você é nova, se você é novo aqui,
e quer receber meus conteúdos gratuitos, toda semana tem vídeo novo para você. É só se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no sininho, que é aquele sininho, quando você clica, o YouTube te manda notificação falando que eu postei um vídeo novo, você não paga nada por isso, combinado? E se você acha que esse vídeo pode ajudar algum anfitrião, algum amigo, algum gestor de hospedagem, envia para ele, porque assim você me ajuda, combinado? Então vamos lá, aluguel de temporada, dá dinheiro? Quanto dá para ganhar? Vamos responder essa resposta da forma mais completa, porque é o seguinte, tudo na vida depende. Comer carboidrato é bom? É bom, mas se comer muito o quê? Já não é bom, então depende, tudo na vida depende, né? Então, eu quero aqui com você hoje costurar o raciocínio para a gente chegar num ponto, até porque com esse conteúdo que eu vou te ensinar, fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil você se questionar, criticar, saber se está fazendo a coisa certa, errada, se já está tendo um resultado consistente ou ainda tem coisa para melhorar, tá? Então vamos lá. Quais são os fatores de impacto quando a gente fala, e eu tenho uma observação importante para fazer. Olha só, eu falo muito de aluguel de temporada porque o Casa Sua Casa administra imóveis de temporada. Só que todo o conteúdo que eu trago aqui para você serve para o meio de hospedagem como um todo. Serve para hotel, serve para pousada, serve para albergue, por que não? Tá? O conteúdo é sobre o mercado de hospedagem. Algumas particularidades que eu vivi, portanto eu posso ensinar, né, são do anfitrião. Mas de uma forma geral, o conteúdo serve sim para qualquer meio de hospedagem. Quando a gente fala de ter resultado como hospedagem, a gente tem alguns fatores de impacto, tá? E o primeiro que eu quero começar, que é o mais clássico, é o quê? O imóvel. Ou o quê? Acomodação. Eu boto os dois porque, se não for aluguel de temporada, sua acomodação pode ser um hotel, pode ser um albergue, ou uma pousada, como eu falei. Só que é o seguinte, aqui, o que acontece, que eu vejo é o seguinte, não, Henrique, sabe o que é? É que a minha acomodação é simples, meu imóvel não é rebuscado, não é de luxo. E o que eu vou falar para você é o quê? Não precisa ser de luxo, tá? Uma vez que o anfitrião sabe trabalhar, sabe as engrenagens, as configurações, precificar, tudo que eu vou passar com você na próxima folha, fica mais fácil, você aprende a fazer a coisa, tá? Não é só a acomodação ser luxuosa, tá bem decorada, mobiliada, isso ajuda? Ajuda. Sem sombra de dúvida. Mas não é isso que determina. É um diferencial, mas não é isso que bate o martelo se vai vingar ou não. Então, óbvio, a imóvel acomodação diferencia, tá? Mas não é isso sozinho que vai determinar se consegue ter esses resultados ou não. Tá? A gente tem outros fatores. Mas é claro, o nível da acomodação, a acomodação, se você pegar duas acomodações do mesmo prédio, com a mesma planta, uma decorada, mobiliada, a outra mais simples, é claro que a decorada e mobiliada tem mais potencial. Só que ainda bem que não é só isso, tem outras coisas ali que influenciam. O que mais a gente tem? Quais fatores de impacto? Quando a gente está falando de hospedagem, aqui a gente tem que levar em consideração, sem sombra de dúvida, o quê? A localização, aonde fica. Por quê? Porque pesquisas mostram que o local do imóvel, a localidade, é uma das principais critérios de busca, uma das principais coisas que as pessoas, ao se hospedar, querem, né? Ficar num lugar com uma boa localização, dependendo do que ele vai fazer, tá? Então, a localização tem um peso muito forte, tá? Isso daí pesquisa, são matérias, que a maioria das pessoas querem um local próximo ou, né, que satisfaça algum tipo de necessidade de desejo. Então isso, de certa forma, impacta e muito, né, no faturamento. Mas, mais uma vez, isso por si só não fala sozinho. Diga-se de passagem, esse imóvel aqui que eu faturei, eu faturo 20% ao ano, o que é importante você saber? Importante você saber o seguinte, ele é um imóvel relativamente simples, num bairro aqui no Rio de Janeiro de classe média baixa. Eu brinco que nem carioca conhece, chama Camorim. A região, a localização é remota, é longe da praia. Como eu te falei, nem carioca conhece, é longe do centro, é longe da Zona Sul, é longe. Então, é o que eu estou te falando, não é só isso que influencia. Outras engrenagens também são relevantes. E dependendo de como você trabalha as outras, isso faz a diferença, tá? Aqui, o que mais a gente tem? Eu botei uma genérica aqui, que é o quê? É o diferencial. Por quê? Alguns anfitriões podem falar, mas minha acomodação não tem diferencial, a localização não é boa, o imóvel é simples, como que eu vou conseguir fazer vingar? E olha, realmente, assim, não tem nada que te dê a segurança que você quer que o imóvel tem potencial para o negócio, para a temporada. Mas, por exemplo, esse, para mim, é o melhor exemplo, porque a região era remota, o imóvel é simples. A probabilidade de dar errado era muito maior que de dar certo. Só que
Eu vou te mostrar as engrenagens que a gente trabalhou, que fez a coisa acontecer e vingou, tá aí os números, tá? O que eu quero falar para você é que algumas pessoas acham que diferencial tem que ser uma coisa do outro mundo. Por exemplo, tem que oferecer um café da manhã imperial, tem que ter uma piscina com cachoeira e tobogã, porque o meu concorrente tem isso. Calma, não é assim, tá? Não precisa. Às vezes o que a pessoa quer é um lugar calmo para trabalhar, silencioso, com boas avaliações, preço acessível, tá? Tem alguns diferenciais que você pode trabalhar, aceitar pet friendly, é uma coisa que depende de você, botar uma internet rápida, né? Às vezes se você oferecer algum estacionamento pode fazer diferença também. Então é o seguinte, ar-condicionado, utensílio de cozinha, enfim, diferencial tem alguns que dependem de você, outros que mais complicados, mas o que depender de você, você pode executar, tá? Mas de qualquer forma, isso não deixa de ser um fator de impacto. Então o diferencial tem alguns que dependem de você, outros já não dependem, tá? Então o que depender de você, eu recomendo que você trabalhe. Por quê? O diferencial é um fator de impacto no seu resultado, tá certo? Como eu te falei, de pet friendly, internet rápida, utensílios de cozinha, ar-condicionado, tem alguns diferenciais que você pode executar, tá bom? E outra coisa importante, como você vende isso? Você destacar no título, aparecer nas fotos, ticar, colocar a caixinha lá que você oferece, porque é comum a gente esquecer isso. Então a gente tem que ficar antenado com esse tipo de coisa, tá bom? O que mais a gente tem aqui, tá? E aqui é um dos mais importantes. É o que, ó? Qual é o fator de impacto? É o anfitrião ou gestor. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque pensa comigo, imagina uma acomodação que tem muito potencial, fica numa região boa, tem diferencial, tá toda bonitona, mobiliada, decorada, equipada para aluguel de temporada. Só que o anfitrião não sabe trabalhar. Então cadastra em uma plataforma só, não sabe como precificar, quando atualizar, o que importa. Aí consegue reservas concentradas nos finais de semana, reservas curtas, reservas baratas. Então, por que eu estou te trazendo esse exemplo? Para você entender que é o seguinte, uma boa acomodação, um imóvel com potencial ou uma hospedagem pode dar muito certo nas mãos de um gestor ou nas mãos de um anfitrião que não sabe trabalhar, vai dar ruim, não vai dar resultado. Porque se a pessoa não souber como explorar o máximo daquela acomodação, a plataforma, o algoritmo não vai posicionar legal, vai ter que cobrar barato, enfim. Então, esse é um fator muito importante, que é bom a gente ficar antenado. O anfitrião, o gestor, faz muita diferença. Por exemplo, nesses 20%. É um dos meus maiores cases, que eu fico mais orgulhoso. Por quê? Porque, 20% do valor do imóvel em um ano, cara, isso para mim era inimaginável. E a gente conseguiu executar. A gente, que eu falo, é minha casa, né? Eu não trabalho sozinho, eu tenho minha equipe. Então, esses resultados estão muito vinculados ao trabalho do anfitrião, do gestor. Né? Tem o que eu chamo de estratégia de anúncio, tem o que eu chamo de estratégia de especificação. Estratégia de anúncio é o quê? Aonde anunciar, como anunciar, o que faz a diferença, o que impacta de verdade, o que você tem que ficar atento. Estratégia de especificação, como você precifica, com base em quê, como você configura os 4 pilares, qual é o momento de alterar, como você sabe se está cobrando a maior diária possível, o que é alterar a precificação. Não é simplesmente mexer no valor, isso não é precificar. Tá? Precificar uma estratégia. Então tem um monte de coisas por trás, né, que revelam o quão bom a gente está fazendo o nosso trabalho. E óbvio que vai refletir no final das contas são os números, certo? E aí, o que eu coloquei aqui eu vou ensinar para vocês agora os principais pontos chaves, os pontos chaves ou os principais pontos que me permitiram faturar R$88 mil no imóvel de 400. E pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu coloquei 20% também para dar uma arredondada, porque 400 mil é um valor de mercado, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, o certo mesmo seria o quê? 22%, olha só que loucura. Mas eu coloquei 20% para dar um intervalinho, né? Vai que esses 400 flutua, tá? Mas esse 88 mil é real, factível, realmente eu faturei isso, tá bom? Só para você entender, porque se fizer conta, você vai ver que é 22%. Beleza? E uma coisa que é importante você saber é o seguinte, esse 88 mil é faturamento. A única coisa que eu desconto aqui é a comissão da plataforma. O que fica na plataforma, eu não coloco nesses 88 mil. Eu só coloco o que as plataformas repassam, tá? Então não é o valor que o hóspede pagou, é o valor que a plataforma transferiu para o anfitrião, tá bom? Porque no Airbnb, por exemplo, e na Book também assim,
o administrador, o anfitrião, que é o responsável por pagar a comissão, tá? Então esse valor que fica para a plataforma não entra nesse 88, porque se entrasse seria ainda maior, mas eu não acho justo porque não tem nada a ver, não foi o valor que eu faturei, não foi o valor que entrou para mim, tá bom? E agora eu vou passar com você os principais pontos, os pontos-chave, como eu te falei, que me permitiram chegar nesse ponto. E mais uma vez, é importante você entender o contexto, tá? Mas acho que fica melhor explicar quando a gente entrar. Por que eu te falei que é melhor entender o contexto? Porque olha só, o primeiro ponto, que é um dos mais relevantes, mas um dos que, depois que você entende, a vida fica mais fácil, é o seguinte: que o que vai fazer você faturar acima da média, o que vai fazer você chegar no ponto de cobrar uma diária que você jamais imaginaria, porque o que eu mais vejo no mercado hoje é o quê? São anfitriões ou gestores de hospedagem reclamando que, tô cobrando barato, minha acomodação, não vale só isso. Anfitriões frustrados. Por quê? Porque estão cobrando diárias baratas, porque na opinião deles, na opinião delas, não é aquele valor ali. Isso faz sentido. E é possível você chegar no ponto, que foi que esses resultados possibilitaram, de você cobrar uma diária que você jamais imaginaria que sua acomodação valesse. Por quê? Porque o que vai trazer o resultado relevante, um alto faturamento, é você ter visão de médio e longo prazo. Tá? É isso que muda o jogo. Tá? Só que na prática, isso não é tão bonito quanto parece. Por que na prática não é tão bonito quanto parece? Porque, primeiro, você tem que saber o seguinte, que para você faturar alto, as primeiras reservas que você vai conseguir para sua acomodação, para o seu anúncio, são para as plataformas. Para as plataformas entenderem que você faz um bom trabalho, que a sua acomodação deixa os hóspedes satisfeitos. Para quê? Para cada vez ir melhorando mais o posicionamento do seu anúncio, da sua acomodação, da sua hospedagem nela. Então, as primeiras reservas, o que você tem que pensar? Desapegar um pouco do retorno financeiro, deixar o dinheiro, deixar o faturamento dessas reservas de lado e olhar para essas primeiras reservas e falar: essas reservas são para a plataforma, para dar projeção para o anúncio, para essa hospedagem, tá certo? É o que eu chamo aqui de reserva gera reserva. Por quê? De uma forma bem geral, a reserva tem pelo menos 3 impactos. Olha só, primeiro impacto é o retorno financeiro, você recebe para isso. Segundo impacto tem a avaliação. E o terceiro impacto é o próprio algoritmo, porque cada reserva que você recebe, o algoritmo, ele entende que você está fazendo um bom trabalho e ele te dá mais projeção. Então, receber reserva é bom para você e o algoritmo das plataformas que tem o potencial de trazer resultado, que é o caso do Airbnb, da Booking, TripAdvisor, enfim, tem várias, elas começam a olhar para o seu anúncio, para a sua acomodação com outros olhos. Opa, está convertendo reserva, se as pessoas estão reservando, se as pessoas estão gostando, se está trazendo faturamento para a plataforma, é um bom sinal. Está fazendo sentido? Então, por que eu estou falando de visão de médio e longo prazo? E tem uma frase que eu gosto muito que é o quê? Abrir mão do curto prazo pensando no médio e longo. Porque eu não conheço alguém que tem muito resultado no curto prazo. E isso não é só para o de temporada, não. Pensa qualquer profissão, pensa qualquer negócio. É o médio e longo prazo. Uma marca quando está consolidada, qualquer coisa assim, via de regra, vem no médio e longo prazo. Tome cuidado com essas promessas de ganhar muito dinheiro no curto prazo. E aqui não é diferente, tá? Quando você entende isso, a sua vida fica mais fácil. Por quê? No início você desapega um pouco do dinheiro que você está recebendo pelas reservas, você sabe que estrategicamente você está cobrando mais barato para conseguir fazer a coisa acontecer no futuro, você está trabalhando agora pensando, né, quando já conseguir algumas reservas, algumas avaliações, se o anúncio estiver mais atrativo, você vai começar a aumentar a sua diária e a coisa vai começar a acontecer. É um conceito que eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, que eu chamo de ciclo inicial do anúncio e ciclo de maturidade do anúncio. Tá? Que a plataforma ela trata diferente. O anúncio que já está consolidado, que ela sabe que os hóspedes gostam, que está bem trabalhado, a plataforma já posiciona na primeira página, próximo do topo mesmo, e aí fica muito mais fácil a sua vida. Mas para você chegar lá, você tem que se provar para a plataforma. Faz sentido isso que eu estou falando? Coloca nos comentários, até porque muito tema de aula que eu trago aqui para gravar, eu pego aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida ou se está fazendo sentido para você, coloca nos comentários que é legal eu saber a sua opinião, saber se eu estou conseguindo te ajudar de verdade. Combinado? Então vamos lá, ó. Visão de médio e longo prazo, tá? Esse é um dos primeiros pontos, porque isso daqui é o que eu gosto de chamar de princípios. A gente começa a trabalhar por princípios. E não porque, eu ouvi falar, porque isso não. Olha só, a visão de médio e longo prazo está começando agora, tranquilo. Vai fazer as configurações devidas, vai cadastrar nas plataformas que têm potencial de trazer retorno, que não é o caso da OLX, por exemplo, e
vai trabalhar ali naquele início, os primeiros 2, 3, 6 meses, para quê? Para fazer acontecer, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um calcanhar de Aquiles de muitos anfitriões, e não é só anfitrião, tá? Isso é para qualquer área também. Essa palavra aqui machuca. Delegar tarefas operacionais. E por que eu coloquei aqui? Porque é o seguinte, quando a gente começa, via de regra, a gente fica responsável por tudo. Manutenção, aí dá problema, tem que resolver, lavar roupa de cama, limpar o imóvel, fazer o check-in, check-out, cadastrar nas plataformas, tirar as fotos, avaliar o hóspede, precificar, revisar anúncio. A vida é uma loucura. Responder consulta. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente acumula muitas coisas e quando a gente está começando, a gente é marinheiro de primeira viagem. Então, a gente vai aprendendo na marra e aí a gente não tem tempo para muitas coisas, né? Porque é muito... Normalmente, quando a gente começa no lugar de temporada, a gente já tem outra ocupação. Então, olha que loucura. Então, a gente, quando começa, acumula muitas funções, muitas responsabilidades. A gente é responsável por tudo. E aí, o que acontece com isso? O que acontece é o seguinte, você começa a ficar sobrecarregada. E aí, quando a coisa não acontece, quando você não está sendo bem remunerado por isso, você é sobrecarregada, você fica desestimulado e você pensa em desistir, é natural, tá? Então, qual o caminho mais recomendado? Aprender a delegar. Eu recomendo, eu acho legal, que foi o que aconteceu comigo, de a gente começar a meter a mão na massa, no sentido de fazer a faxina mesmo. Eu fazia faxina de noite, porque eu trabalhava na época, eu tinha que estar na empresa, né, fisicamente, fazia de noite ou nos finais de semana que eu não trabalhava, eu fazia mesmo. Só que chega num certo ponto que não é mais saudável. Por quê? Você tem que assumir um papel de protagonista, um papel de dono do negócio e tomar decisões que têm potencial de gerar muito impacto, um resultado. E se você ficar muito preso ali na faxina, as chances são que você não vai ter tempo, você não vai ter condição de se dedicar a outros pontos, a outras tarefas que trazem retorno, trazem mais resultado para o seu negócio. Então é o quê? Focar no que traz mais resultado, tá? E olha, o que eu vou recomendar para você? Assiste, depois que acabar essa, outras aulas, porque eu falo de muitos detalhes, muitas coisas que a gente precisa se atentar para ter um anúncio, para ter uma hospedagem que fatura alto, tá? Beleza? E o segredo de delegar é você conseguir manter o padrão de qualidade, né? A gente pode parar para pensar no McDonald's da vida. Pensa no McDonald's. Pô, o McDonald's tem no mundo inteiro, eles têm um padrão ali no mundo inteiro. Essa que é a parte mais difícil de delegar, mas existem formas. Como? A limpeza tem um checklist. O que eu recomendo? Vai com a pessoa no primeiro dia, faz a faxina junto. No segundo dia, deixa ela começar. No terceiro dia, chega no final. No quarto dia, quando eu falo dia, é faxina. Primeira faxina, segunda faxina, terceira. Na quarta faxina, deixa a pessoa fazer a faxina toda e você só confere. Dá um checklist, fala para ela ticar e te mandar foto das camas arrumadas. Dá para você fazer um controle. Não é fácil, não é simples, mas... Minha amiga, meu amigo, você tem um negócio na sua mão, né? Tem um negócio, aí você tem que fazer acontecer. Ou você faz, ou você aprende a delegar. E eu prefiro aprender a delegar porque eu quero estar focado em umas decisões estratégicas, como precificação, como anúncio e por aí vai. Faz sentido? Então, registrar dados. Olha só, esse daqui a minoria faz. E é um erro clássico. Olha só, registrar dados das reservas e das despesas. Por quê? Porque as reservas que você recebeu, a sua acomodação acomodou, né? Você hospedou, são informações valiosas que você pode e deve registrar para quê? Você pode recolher dados de inteligência. Por exemplo, qual que é a duração média das estadias que a sua acomodação recebe? Quantas diárias ficam? Na acomodação que você administra, qual é a quantidade média de hóspedes? Para 2 hóspedes, quantos por cento das reservas? Para 3 hóspedes, quantos por cento? Essas informações são importantes. Qual é a diária média? Essas informações são importantes por quê? Olha só, porque auxiliam na precificação. Olha só, precificar, você vai ver na próxima folha. Não é definir um preço e ficar alterando sem critério, não. Precificar é uma estratégia. E essa estratégia é baseada em 4 pilares. E esses 4 pilares a gente consegue e deve atualizar de acordo com as informações que a gente tem da nossa acomodação. Porque a gente pega as reservas que a gente recebeu e começa a entender qual é o padrão. Em cima desse padrão, a gente vai aplicar a estratégia para quê? Para conseguir reservas ainda mais vantajosas para a nossa acomodação. Olha que interessante, tá bom? Então, olha só, tem que registrar o dado das reservas. E outra coisa, não é só o das reservas não, é das despesas. Como você sabe se está fazendo um bom trabalho? Como você sabe o quão bom está o seu trabalho se você não anota tudo que entra e tudo que sai? Pessoal, isso é o mínimo. Mais uma vez, não sei se te contaram, mas o óbvio tem que ser dito. Isso daqui é um negócio. Você pode não enxergar como, mas é um negócio. Você está recebendo dinheiro, você está prestando serviço, as pessoas
né? Enfim, criam expectativa. Isso não é uma brincadeira. Você tem que anotar tudo que entra e tudo que sai, tá? Por dois motivos. Primeiro, para você saber o quão bem está indo, e você também pode, segundo, tomar decisão. Será que eu estou indo bem? Será que tem que eu posso melhorar? A despesa, é isso mesmo? Posso cortar? Posso diminuir? Dados das reservas. As reservas tão vantajosas, ou dá para melhorar, dá para conseguir reservas com diárias maiores, com estadias mais longas. Existem estratégias que te ajudam nisso, tá bom? E aí, ó, o que eu coloquei aqui? Ó? Informação histórica vale ouro. Por quê? Porque a gente precifica, né, as diárias do presente e do futuro com base no passado. Porque nós somos nossos melhores concorrentes, né? Não é ficar olhando outras acumulações que você considera concorrente, porque cada anúncio é um anúncio. Então, a acumulação que você acha que é sua concorrente pode ter um objetivo diferente do seu, ou a acumulação que você acha que a sua concorrente pode estar num ciclo diferente do seu anúncio. O seu anúncio pode estar no ciclo de maturidade, seu concorrente sequencial ou vice-versa. Tem muitas variáveis que é injusto você comparar. Então, o que eu falo é, a melhor comparação que você pode fazer é com o seu próprio histórico, tá certo? E aqui, como eu falei, medir desempenho de trabalho. O quão bem você está indo. Pô, isso daqui eu acho que vai dar resultado. Você saberia... olha que interessante. Coloca nos comentários aqui. Nos últimos... olha só, 12 meses é importante. Por quê? Porque pega alta, baixa temporada. Não é justo você fazer a conta se você tem menos de 12 meses. O ideal é 12 meses. Bom? Beleza? Então é o seguinte. Registrar os dados, eu vejo que a maioria não faz. Tem que fazer. Eu faço em Excel. Tá? Eu tenho Excel, tenho uma planilha boladona, planilha top, faço por lá. Mas feito é melhor que perfeito. Se você quiser, faz no papel. O único ponto tem que saber tudo que entrou, tudo que saiu. Se você for um pouquinho mais para frente e tiver aqui para fazer acontecer, para faturar alto, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir pegar os dados, as informações das reservas que a sua acomodação já recebeu e trabalhar em cima disso. Para quê? Para conseguir atrair e aplicar a estratégia de precificação cada vez mais atrativa, mais vantajosa para o seu negócio, tá? E já que a gente entrou nesse tema, vamos falar de estratégia de precificação, tá? Por quê? Porque, é um dos mais relevantes, 2, é o que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade. E faz sentido, porque precificação é a parte sensível de qualquer negócio, qualquer produto, é difícil precificar, tá? Então, e também tem um outro ponto também, é contra-intuitivo. Algumas coisas não são fáceis, mas as pessoas têm alguma aptidão. Precificar é uma coisa que é contra-intuitiva para a maioria das pessoas, tá? É difícil alguma pessoa nascer com a facilidade para precificar, tá? Então, eu estou aqui para te ajudar com isso. O primeiro ponto que é importante você entender, como a gente está no mercado de hospedagem, ele é marcado pela sazonalidade. O que é sazonalidade? É a oscilação na procura, na demanda. Se existe essa oscilação, o nosso trabalho como administradores que faturam alto é o quê? É tirar vantagem disso. Porque essa característica é intrínseca. Independe da minha vontade, da sua vontade, da vontade do Airbnb, da vontade do Papa. O mercado é o que é. O que depende da gente? Como a gente tira proveito dessa sazonalidade. E a forma que a gente faz isso é através de 4 pilares. Tá? Olha, se tem uma coisa que eu falo no meu canal do YouTube, que eu dou aula, são sobre esses 4 pilares. Quais são? Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas, eventos e planos de tarifa. Esses são os 4 pilares que permitem o quê? A gente extrair o máximo da sazonalidade. Porque se o mercado é sazonal, se o mercado oscila, nada mais justo do que a gente tirar proveito disso. Faz sentido? E por fim, e pessoal, isso aqui é o resumo do resumo. Estou tentando fazer uma síntese, mas estratégia de especificação poderia fazer uma aula para cada ponto desse, para cada dúvida dessa, tá? Porque é um assunto denso, não é um assunto óbvio, tá? Então a gente precisa aprofundar, mas aqui a ideia é só abrir sua cabeça, beleza? E aí o que eu vou te pedir? Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa mais no detalhe, deixa nos comentários, porque eu posso gravar uma aula falando só da sua dúvida, tá? Muitas aulas que eu gravo é assim que eu tive acesso ao assunto, de pessoas com dificuldades, tá bom? E por fim, a estratégia de especificação aqui que eu coloquei, né, na síntese, no resumo, eu baseio na demanda e no histórico, lembra que a gente acabou de falar? E não nos concorrentes e na opinião. Não é o seu concorrente que define preço. Você conhece a lei da oferta e da procura? É isso que define. Não se o seu concorrente cobra 1.000, 5.000, 50, não é o seu concorrente. Escreve isso, entenda isso. Não é seu concorrente que define preço. É a demanda, é a procura, tá? E se o mercado é sazonal, a gente tem que tirar
vantagem disso, tá? Então, eu vou passar algumas dúvidas comuns só para vocês verem e para você entender que o buraco é um pouquinho mais embaixo do que parece. Precificar, diferente do que muitas pessoas pensam ou acreditam, não é você ir no Airbnb, pegar aquele quadradinho, aquela caixa e alterar o valor. Eu cobro 200, vou cobrar 180. Não, tô sem reserva, 150. Modo desespero, 100. Desculpa, isso não é precificar, você está alterando o valor de forma aleatória. Precificar é uma estratégia, é baseado nos pilares, e essa estratégia tem o quê? Como fazer, quando fazer, tá? Os critérios, o que te mostra que está na hora de mexer, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer algumas dúvidas comuns. Primeiro, como precificar datas futuras? Esse daqui é um ponto interessante, por quê? Tem um conceito que chama, uma métrica que chama janela de reserva. Janela de reserva é a distância que as pessoas estão procurando. Então, se eu vou viajar daqui uma semana, a janela de reserva é de uma semana. Se a pessoa fez uma reserva hoje com check-in daqui a um mês, a janela de reserva são 30 dias. Então, o que está por trás aqui? A gente tem como cobrar a maior diária quando tiver nesse pico de pessoas procurando, no pico da janela de reservas. É um pouquinho mais técnico, mas se você entendeu isso, o que está por trás? Na verdade, a pergunta aqui é a seguinte, a resposta é a seguinte, a gente tem que cobrar a maior diária quando estiver no pico da janela. Quando o pico da janela vai passando e você não teve reserva, aí a gente tem que mexer, tá? Então, o que eu recomendo para datas futuras? Datas futuras a gente cobra uma diária até maior. Por quê? São datas futuras. Você está trabalhando no anúncio, provavelmente você vai estar melhor posicionado. Se você receber uma reserva, você sabe que recebeu pagando bem. Quando começar a entrar nesse pico de procura, você tem que começar a se preocupar. Aí sim você altera o valor. Tá beleza? Aí beleza. Vamos lá em outras dúvidas. Em quais cenários dar desconto? E por que eu coloquei isso daqui? Porque o que eu vejo que é muito comum são anfitriões, gestores de hospedagem, dando desconto sem critério. Não, é porque eu estou sem reserva, desconto. Não, é porque o hóspede pediu, desconto. Não, é porque falaram no grupo de WhatsApp, desconto. Desculpa, mas não é assim. Desconto você pode ou aplicar na base do desespero ou aplicar de forma estratégica. Se você faz isso que eu falei, você está escolhendo desespero. Agora, qual é a forma estratégica? Dentro da metodologia Me Caso Casa, existem 3 critérios claros para aplicar desconto. E tem a forma que você aplica. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o que eu chamo de desconto decrescente. O maior desconto fica para a primeira diária ociosa e depois a gente vai regredindo. Tá? Tem funcionado muito, estou testando. Então, por que eu estou te falando isso? Se você aplica desconto e não tem critério, o que acontece? O que provavelmente está acontecendo? Você está corrigindo um erro estrutural de uma forma paliativa. Tá? Então, você não está corrigindo um problema, você não aprendeu a precificar e você cobre essa falha, essa falta de conhecimento dando desconto. Tá? Mas na verdade você não está resolvendo o problema, você só está, enfim, mascarando, maquiando, tá? Então é importante você entender isso até mais uma vez, para deixar mais claro o que é uma estratégia de precificação, o que está por trás de uma precificação, né, redonda. Quando é o momento de revisar? Está muito relacionado, revisar a precificação, né, com essas datas futuras, que eu te expliquei do pico da janela de reservas. Porque se o pico da janela de reservas passou, ou seja, a distância que tem muitas pessoas procurando para sua acomodação caiu, já passou, já ficou para trás, aí sim você tem que se preocupar. Porque se você está cobrando uma diária e no momento que tem um pico de pessoas procurando não reservaram, isso é um sinal que você está cobrando, provavelmente está cobrando mais do que o mercado está disposto a pagar. Aí sim você tem que começar a mexer. Só que o que é mexer? Como atualizar a diária? Aí que está um dos pulos do gato. Tem 4 pilares. A gente tem que olhar para cada um dos 4 pilares e entender qual que faz sentido alterar. Não é chegar lá igual no Airbnb e alterar um valor, tá? Então, existem 4 pilares que você pode mexer. Isso é precificar. Isso é você mexer no preço estrategicamente, sabendo quando, sabendo como, tá? Tendo formas de medir. Tem um gráfico do Airbnb que ajuda a gente a entender se as alterações na precificação que a gente fez estão surtindo efeito, estão dando resultado. Resultado mesmo é reserva, mas às vezes você não teve uma reserva, mas não é porque você não teve que não surtiu algum efeito, que as pessoas não entraram. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia de precificação, tá bom? E por que eu estou te falando isso tudo? Porque isso que me permite os 20% em 12. Gostei dessa gíria, 20 em 12. Estou pensando até em mudar a minha promessa, que agora vai ser o seguinte, ensino pessoas a faturar 20% do valor do imóvel em 12 meses. Que tal? Nada mal, né? Deixe seus comentários aqui se você gostou dessa aula.
De verdade, o comentário é importante porque me dá input, me dá insumo para eu gerar, para eu gravar conteúdos como esse. E eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fui!